Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mesmo sentado, abra sua Bíblia aí, por favor, capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis, dos versos 26 até o 31. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, e que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Pai, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Então, vamos tratar deste assunto maravilhoso, ansiedade, aconselhamento bíblico ou psicológico. Bem, para começar, eu quero fazer uma pesquisa aqui muito rápida. Quem aqui tem ou já teve problemas com ansiedade? Pode levantar a mão, não tem problema, você não será muito julgado, só um pouco. Pois é. Eu também já tive problemas com ansiedade, né? Eu estava até comentando com o pessoal do meu pequeno grupo essa semana, que enquanto eu estava fazendo, né, eu tive provas essa semana, um monte de coisa, alguns trabalhos para entregar, e enquanto eu estava fazendo essa palestra, eu quase tive uma crise de ansiedade, de tão agitado que eu estava. Eu cheguei para eles e falei, gente, enfim, na hipocrisia. Mas, então, ansiedade, né? Eu acho que quase ninguém está livre desse problema. Eu digo que se tem um pecado que todo mundo cai, é nesse daí. Né? E se você esteve aqui ontem, você viu a tese de como o pastor defendeu que isso aqui, sim, a ansiedade, ela também é um pecado. Mas, vamos trazer aqui, né, alguns dados sobre a ansiedade. Bem, segundo dados da OMS, né, em 2019, cerca de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, quase 10% da população brasileira, convivia com um transtorno de ansiedade. O maior número de pessoas com a doença em um país no mundo inteiro. Ou seja, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Esses dados eles saíram num informativo que a OMS lançou agora no começo de 2022. Né? Lá, inclusive, ela fala também que a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Ou seja, isso que a gente teve aí recentemente também não foi muito benéfico para a nossa saúde mental, não, né? Foi bem danoso. Ou você pode virar para mim, por favor, aquele... Mas, afinal de contas, do que é que a gente está falando exatamente quando nós estamos falando de ansiedade?
O que você toma por ansiedade? Porque quando nós falamos de ansiedade, normalmente nós falamos num aspecto muito amplo da coisa, né? Então nós temos a ansiedade que, de maneira geral, nós julgamos normal, né? Tipo assim, nossa, estou ansioso por conta de todas as minhas tarefas, minhas necessidades. Ou temos a ansiedade, aquela ansiedade que seca a boca, que dá dor no estômago, até um ataque de pânico, né? Bem, vamos lá. Fazendo primeiro uma definição que é comumente usada pela psiquiatria e pela psicologia. Por que eu estou falando também de uma definição que também é usada pela psiquiatria, né, juntamente com a psicologia? Porque a ansiedade, como via de regra, quando ela se torna um transtorno, ela também somatiza, ou seja, ela traz problemas também físicos observáveis que a pessoa está sofrendo, ela também se torna um ramo ali de estudo da psiquiatria. E portanto, ela está, inclusive, discriminada aqui no DSM-5, que é o livro, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, né? Mas vamos começar com uma definição um pouco mais genérica aqui. Ana Castilho, ela define a ansiedade da seguinte forma. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo de algo desconhecido ou estranho. Ela é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa mulher que definiu, assim, a ansiedade. Essa definição ela é um pouco mais genérica e está um pouco mais relacionada com o que a gente conhece como ansiedade, né? E já a Prisla Calvetti, ela define a ansiedade já um pouco mais especificada, por assim dizer, né? Ela diz que a ansiedade patológica, né, a ansiedade que a psiquiatria já começa a tratar, surge de uma inquietação e de uma preocupação desproporcional à situação ou ameaça, originando-se com intensidade e duração consideráveis, acarretando sofrimento e prejuízos de ordem funcional, organizacional e social. Então, ela diz que a ansiedade ela se torna patológica quando ela já começa a trazer algum malefício, algum problema, quando a ansiedade começa a te causar algum dano físico, ou social, ou emocional, em algum âmbito da sua vida. E ela atribui essa definição a esse livro aqui, ó. Ela referencia o DSM-5, o Manual Diagnóstico, né, da Psiquiatria, a essa definição dela. Ironicamente, ela é psicóloga, ela é doutora em psicologia e ela traz a definição psiquiátrica, enquanto a psiquiatra trouxe uma definição um pouco mais psicológica da coisa. Mas vamos ver então o que o DSM fala a respeito da ansiedade, né? Já que ela está referenciando ele e a gente está querendo entender um pouco melhor isso. Bem, para começar, quando nós falamos de ansiedade, nós tendemos a associá-la com o medo, objetivamente com o medo também. No entanto, o DSM, quando ele fala de ansiedade, quando ele apresenta a ansiedade, a primeira coisa que ele faz é distingui-la do medo. Ele trata primeiro a ansiedade como uma coisa sendo diferente do medo. Ela trata a ansiedade da seguinte forma. Vamos lá. Está faltando um slide ali, mas eu vou ler. Vamos lá. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. Enquanto a ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Obviamente, esses dois estados se sobrepõem, mas também se diferenciam. Com o medo sendo com mais frequência associado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, necessária para luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga. E a ansiedade sendo mais frequente associada à tensão muscular e vigilância, em preparação para perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Então, qual que é a diferença que ele faz do medo para a ansiedade? Basicamente, o medo e a ansiedade, eles vão te trazer, né, uma situação, como é que pode ser? Vamos colocar numa situação biológica muito parecidas. No
entanto, o medo, de acordo com a definição aqui, é diante de uma situação iminente, que está diante da sua frente, enquanto a ansiedade está relacionada à projeção de um perigo futuro que vai vir. Esses dois estados, como ele mesmo disse aqui, podem se sobrepor. Ele ainda define da seguinte forma, que os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Olha só, o final dessa frase, né? Ao persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Por que ele faz essa afirmação? Do que desenvolvimento que ele está falando? Ele está falando, basicamente, do desenvolvimento humano mesmo. Essas duas afirmações que eu li aqui, esses dois trechos, são literalmente o que está escrito aqui quando ele está tratando da ansiedade. Por que ele está falando de desenvolvimento? Porque o DSM, ele classifica a ansiedade em 8 tipos diferentes. Ele classifica elas em 8 qualidades de ansiedade diferentes, né? E essas ansiedades que ele classifica cada uma delas tem uma prevalência maior em uma faixa etária diferente. Começando desde a infância, né, o primeiro começa com uma prevalência maior na infância, e à medida que você vai progredindo, vamos tendo, então, uma prevalência maior até alcançar a idade adulta. Então, esses 8 itens são basicamente subdivididos, desde a primeira infância ali, 6 meses de idade, até mais ou menos uns 18, 20 anos de idade. E o primeiro transtorno de ansiedade que ele apresenta é o que está aí, o transtorno de ansiedade de separação, que é o transtorno que ele diz que tem maior prevalência, ou seja, acontece mais, com maior frequência, numa população muito jovem, ou seja, de crianças mesmo. E olha só, algumas características desse transtorno de ansiedade que ele lista aqui. Relutância persistente ou recusa a sair, afastar-se de casa, ir para a escola ou trabalho ou qualquer lugar, em virtude de medo da separação. Temor persistente e excessivo ou relutância em ficar sozinho ou sem as figuras importantes de apego em casa ou em outros contextos. Relutância ou recusa persistente em dormir longe de casa ou dormir sem estar próximo de uma figura importante de apego. Pesadelos repetidos envolvendo o tema da separação e repetidas queixas de sintomas somáticos, dores abdominais, náuseas, dores de cabeça, quando a separação das figuras importantes de apego ocorre. Provavelmente, se você já teve filho, você já teve essa experiência da criança que não queria ficar longe de você. Né? Se você talvez acostumou seu filho a dormir no seu quarto, quando você quis levar ele para o quarto dele, teve problema. Né? Ou então você deixou ele na casa da avó e voltou para casa e ele não quis dormir lá a primeira vez. Ele ficou chorando a noite inteira. Pois é, o DSM classifica isso como um sintoma de ansiedade. É um tipo de ansiedade. Lembrando que isso não acontece necessariamente só com crianças, né? A classificação que ele faz aqui é por níveis de prevalência, ou seja, isso acontece mais com crianças bem jovens, mas pode acontecer, todos eles podem acontecer em todas as faixas etárias. O segundo, que também atinge majoritariamente crianças bem jovens, é o mutismo seletivo, que inclusive o DSM descreve ele como sendo um dos mais raros dele, provavelmente o mais raro dele, que é, ao se encontrarem com outros indivíduos em interações sociais, as crianças com mutismo seletivo não iniciam a conversa ou respondem reciprocamente quando outros falam com elas. É quando você está com o seu filho lá, ele está todo tímido com alguém, e alguém faz joia para ele, ele faz... Só isso e tá ótimo. O DSM descreve isso como também um tipo de ansiedade. Esse outro, o terceiro aí, provavelmente é bem mais comum, né, que é a fobia específica. Uma característica essencial desse transtorno é que o medo ou ansiedade está circunscrito à presença de uma situação ou objeto particular. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma fobia de anfíbios, cara. Sapo para mim é terrível. Tem muita gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de água, é esse tipo de coisa, sabe? Que pode ser denominado estímulo fóbico. O indivíduo com fobia específica, em geral, teme 3 objetos ou situações.
E aproximadamente 75% daqueles com fobia específica temem mais de uma situação ou objeto. Normalmente, quando as pessoas têm fobia específica, elas têm medo de mais de uma coisa. O próximo, transtorno de ansiedade social ou fobia social. Característica essencial do transtorno de ansiedade social é um medo ou ansiedade acentuados ou intensos de situações sociais nas quais o indivíduo pode ser avaliado pelos outros. Em crianças, o medo e a ansiedade devem ocorrer em contexto com os pares, ou seja, criança com criança, e não apenas durante interações com adultos. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui em cima. Se eu tivesse um pouco de transtorno de ansiedade social, provavelmente não conseguiria estar aqui, porque eu estaria pensando que vocês estão me julgando o tempo todo, né? E vocês estão me avaliando, então não conseguiria estar fazendo isso. O próximo, transtorno de pânico. Esse aqui é um pouco mais notório, né? A gente percebe claramente quando a pessoa tem esse, porque é quando a pessoa tem literalmente um ataque de pânico. O transtorno de pânico se refere a ataques de pânico inesperados recorrentes. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais de uma lista de 13 sintomas físicos e cognitivos. São estes: palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, a pessoa começar a suar, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, ou seja, há anestesias com sensações de formigamento. A pessoa, quando ela está tendo esse ataque, ela fica com os membros formigando, uma parte do corpo formigando. Desrealização, que é basicamente a sensação da pessoa não estar na realidade. Ela sente como se ela não estivesse no mundo. Ou despersonalização, que a pessoa tem a sensação de que ela não está em si, que ela está fora de si de alguma forma. Medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Esses, quando a pessoa tem 4 ou mais desses sintomas associados, ela está tendo muito provavelmente um ataque de pânico. Sexto, agorafobia, que é medo ou ansiedade marcantes acerca de 2 ou mais das 5 situações. Primeiro, uso de transporte público, seja ônibus, trem, metrô, automóvel, alguma coisa do tipo. Permanecer em espaços abertos. Permanecer em locais fechados. Permanecer numa fila ou ficar no meio de uma multidão. Ou sair de casa sozinho. Quando a pessoa tem 3 ou mais desses medos, ela provavelmente será diagnosticada com a agorafobia, que é classificada pelo DSM como um tipo de ansiedade. E agora sim, esse 7, o transtorno de ansiedade generalizada, eu acho que sim, provavelmente, existe uma chance muito grande de você se identificar com ele. Se até agora você não se identificou com nada, provavelmente esse aqui vai rolar. Vamos lá. As características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade e preocupação excessivas, expectativa apreensiva, acerca de diversos eventos ou atividades. A intensidade, duração ou frequência da ansiedade e preocupação é desproporcional à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado. O indivíduo tem dificuldade de controlar a preocupação e de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas em questão. Os adultos com transtorno de ansiedade generalizada frequentemente se preocupam com circunstâncias diárias da sua rotina de vida, como possíveis responsabilidades do trabalho, saúde e finanças, a saúde dos membros da família, desgraças com seus filhos ou questões menores. Por exemplo, realizar as tarefas domésticas ou se atrasar para compromissos. Esse aí deve ter rolado a identificação, com certeza. E por último, esse aqui não é tanto a nossa
questão aqui também, né? Que é o transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento. Que é quando a pessoa, por exemplo, tem especialmente aqueles transtornos, aqueles sintomas do ataque de pânico, mas associados também ao medo, boca seca, taquicardia, né? Mas isso é derivado de alguma substância que ele ingeriu. Por exemplo, a pessoa que tomou muito café. Se a pessoa toma muito café, ela está sujeita a ter um ataque de pânico ou de ansiedade muito forte. Assim como qualquer outra substância que seja excitatória do sistema nervoso, né? Por exemplo, isso é muito comum com pessoas que usam drogas, né? Usam cocaína, crack, porque elas têm uma capacidade, esse tipo de droga tem uma capacidade muito alta excitatória do sistema nervoso. A pessoa começa ali, então, a não conseguir administrar a realidade e tem o seu ataque de pânico. Então, mas via de regra, então, beleza, né? A gente achou aí, tem 8 classificações para ansiedade. Mas a gente vai ter que trabalhar isso tudo mais ou menos de uma vez só, né? Claro que, pelo menos eu acredito que o nosso foco aqui vai estar mais relacionado com o tópico 7, né? O transtorno de ansiedade generalizado. Mas eu acho que a gente pode classificar isso tudo, descrever todas as ansiedades de uma forma só. Como uma tensão, ansiedade gerada por uma ameaça, seja ela passiva ou ativa, real ou interpretada pelo indivíduo, majoritariamente causada por fatores exteriores. Então vamos lá, o que eu estou dizendo aqui? Essa definição aí é minha, ó. Finalmente alguma coisa que eu escrevi. Vamos lá. Uma tensão ou ansiedade, né? Basicamente, o nervosismo gerado por uma ameaça, seja ela passiva ou ativa. O que seria uma ameaça ativa? Coisas que literalmente podem nos fazer mal. Por exemplo, se você acha que alguém vai vir te agredir de alguma forma, se você acha que você vai sair na rua e você será assaltado, isso é um tipo de ameaça que eu classifico como uma ameaça ativa. E a ameaça passiva seria o medo de não superar algum desafio, não conseguir alcançar ou fazer alguma coisa que você precisa. Não conseguir passar naquela prova, conseguir alcançar a meta do trabalho, enfim. Vocês entenderam? Aí, real ou interpretada pelo indivíduo. Ou seja, se quem aí fez o Enem, as 2 semanas atrás, né? Se você não se preparou, é uma ameaça passiva real de que você não vai conseguir, provavelmente, entrar no curso que você quer. É uma ameaça real. Você não se preparou, infelizmente, é uma ameaça passiva. E se você está andando por um bairro perigoso à noite, e você vai sair, né? Se você vai sair ali, você tem seus objetos, é uma ameaça real de que você pode ser assaltado. No entanto, em várias situações, a ameaça ela não é real, mas ela é elaborada pelo sujeito. Por exemplo, pegando o mesmo caso do Enem. Se você se preparou e estudou durante todo o ano, cara, então a ameaça de você não conseguir passar no seu curso não é tão grande quanto a daquela pessoa. Se você vai simplesmente fazer uma caminhada na rua, num bairro tranquilo, com policiamento, não faz sentido você ficar tão preocupado com a ameaça de um assalto, porque não é tão provável que isso vai acontecer. Mas pode ser que o indivíduo elabore isso dessa forma, então tenha esse medo. Um medo que, na verdade, não tem uma origem real. Beleza. Então, definimos então a ansiedade psiquiátrica ou psicologicamente dizendo, né? Vamos então agora definir a ansiedade de uma forma bíblica. Afinal de contas, né, nós vamos fazer um paralelo aqui, né? Nós estamos primeiro fazendo o paralelo antes entre a psicologia e a Bíblia. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá? Eu tenho alguns textos aqui. Eu gostaria que vocês abrissem nesses textos aí. Agora, olha só. O Salmo 94, verso 19, o primeiro da segunda coluna ali. Eu gostaria, se alguém tiver com uma versão da NVI, leia dela, por favor. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver alguém da NVI, dá preferência para abrir no Salmo 94, verso 19.
Repete, lê um pouquinho mais alto, por favor. Quando a ansiedade está tornada no íntimo, eu consolo trouxe alívio na alma. Ótimo, obrigado. Vamos lá. Para fazer mais leituras, eu quero só falar uma coisa antes da gente continuar lendo. O que acontece? A Bíblia, ela não é um livro de... Como é que eu posso dizer? Ela não é um livro de ciências, no sentido em que ela vai fazer o seguinte: olha, eu vou tratar da ansiedade, então vamos aqui definir a ansiedade. Olha, a ansiedade é isso, 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 e agora nós vamos cuidar dela, vamos cuidar dela assim. Não é assim que está na Bíblia. O que a Bíblia faz é apresentar um monte de soluções, só que quando ela apresenta essas soluções, nós conseguimos identificar mais ou menos a solução para qual problema que ela está apresentando ali. Então, Sheila, eu vou te pedir para ler mais uma vez e depois a gente começa de novo lá no texto de Mateus, que a gente vai achar os problemas rapidinho desses textos aí. Lê mais uma vez, por favor. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, eu consolo trouxe alívio na alma. Ou seja, o que ele está falando? Quando ele esteve ansioso, quando ele estava com medo, ou então alguns sintomas disso, né, que nós podemos chamar de ansiedade, uma preocupação excessiva com o futuro de alguma forma, o Senhor cuidou dele. Então, beleza. Agora, Mateus 6, 25 a 34. O Hugo já deu no começo aqui, mas podem ler de novo. Pode ler, Marcão. Por isso, não deixe que ouça o nosso Deus. Não qualquer vez que morreu, nem pelo nosso corpo, como qualquer vez. Não é a vida mais importante. Você vai estar no céu, o Senhor é irmãos, não sabia, não pode nem agora. Como tudo você faz, como é que eu vou morar muito mais? Qual de nós, pelo Senhor do Espírito, pode estar porque não dá ao Senhor como Paulo pode você terá congresso comigo, eles não trabalham, e o conteúdo dos amigos são longe das suas obras. Olha, se Deus fizesse assim na época, Deus não ia passar o povo, então vai não ajudar. Portanto, não buscar em Deus em primeiro lugar o seu reino e a sua todas essas coisas que você tem acrescentadas. Portanto, não nos impedir, como diz o nome, o que o amanhã dará basta ao dia do seu próprio. Então, a ansiedade que está descrita aí mais ou menos é o medo de não alcançar ou conquistar aquilo que você precisa para o seu sustento básico, né? Aquele tipo de ansiedade é uma ameaça passiva, por assim dizer, né? Quando você precisa ir trabalhar, sair, o que todo mundo faz aqui todo dia, né? É desse medo que ele está falando, desse tipo de ansiedade. Então, a primeira ansiedade que a Bíblia enfrenta é o quê? A primeira ansiedade que nós identificamos ali é esse medo quanto ao que eu vou conseguir conquistar, né? Próximo texto, 1 Pedro 5, 6 e 7. Enviai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem dado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Mais uma vez, assim como no Salmo lá, 94, 19, ele está falando sobre o autocuidado, né? Sobre a questão de você do seu medo quanto à realidade, à sua vida presente, e tratando desse problema da ansiedade. Vamos lá, Filipenses 4, 6 a 9.
pela oração e pela oração de graça. Da parte de Deus, recebe todo o entendimento, guardará o vosso coração na vossa mente. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum vigiar, se algum louvor existe, seja isso todo o vosso pensamento. Também aprendeste, recebeste e ouviste. Em mim, isso praticai. Deus a paz será. Isso. Então, olha só, mais uma vez ele aponta para uma preocupação com o futuro e com aquilo que eu preciso. Né? Ele fala para quando a gente for orar, né? Ele faz 3 menções à oração, numa espécie de repetição sinonímica ali, as 3 estão falando de oração, mas ele escreve de 3 formas diferentes, e uma delas é a ação de graças. Ou seja, o que é a ação de graças? Se lembrar do que Deus já tinha feito e que ele continuará fazendo. Então, o que ele está falando é muito parecido com o que está lá em Mateus 6 também. A preocupação com o futuro e a necessidade e a ansiedade da conquista do futuro e tudo mais. É, mais uma vez, esse tipo de ansiedade. Salmo 56, 1 a 3. E agora ele está falando da ansiedade. Esse salmo, vê se tem um subtítulo aí. Esse eu não li o subtítulo, é o Salmo de Davi. Salmo de Davi, né? Ele está falando da ansiedade, do medo dele frente a uma ameaça que era o inimigo. Ele disse que ele ficou ansioso porque o inimigo vinha contra ele e que o Senhor o guardaria, que ele confiaria no Senhor. Salmo 94 já lemos. Salmo 121, 1 e 2. Mais uma vez, provavelmente o salmista se encontrava numa situação de perigo, de algum perigo externo, onde ele precisava de um socorro, então ele ficou ansioso. Salmo 34, 4. Mais uma vez, o medo aparecendo, a apreensão por conta de alguma situação que o salmista não controlava. Hebreus 13, 6. Assim, atendemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que poderá fazer o homem? Mais uma vez, aí nós encontramos uma ameaça externa. Quem é que me pode fazer mal se é o Senhor que cuida de mim? Então, o que é que encontramos quando nós vamos definir a ansiedade biblicamente dizendo? Nós estamos falando de uma tensão, ansiedade, gerada por uma ameaça, seja ela ativa ou passiva, real ou interpretada pelo indivíduo, majoritariamente causada por fatores internos ou externos. A gente encontrou praticamente, aliás, aqui na minha anotação está literalmente a mesma definição. Mas, e aí? Por que essa semelhança? Bem, essa semelhança toda, ela acontece por conta dessa coisinha aí, ó. Análise fenomenológica. Um autor chamado Mário Tombato, pós-doutor, né, do Departamento de Estudos de Psicologia da USP também, ele define a fenomenologia, né, que é o que nós usamos para fazer a análise fenomenológica, da seguinte forma. A fenomenologia se define como ciência dos fenômenos, isto é, um campo científico que almeja investigar aquilo que aparece ou se revela a uma dada consciência como aparece, bem como as estruturas subjacentes a esse aparecer. Desse modo, fenômeno é definido aquilo que é revelado à consciência. Ou seja,
O que é isso? A análise fenomenológica é basicamente o seguinte: eu estou olhando para o que está acontecendo e o que está acontecendo é isso. Eu estou olhando para você está todo mundo sentado aí, é isso que está acontecendo. Isso é uma análise fenomenológica. Quando a descrição, que o DSM vai fazer uma descrição do que é a ansiedade, ele faz uma descrição fenomenológica da ansiedade. Observe que quando ele escreve, eu não li todos os sintomas, mas em todas aquelas ansiedades, elas são identificadas pelos seus sintomas, pelo aquilo que é possível ver, e então nós identificamos aquilo ali pela nossa análise fenomenológica, pelo que eu estou vendo. A Bíblia também descreve, quando os autores bíblicos também descrevem a ansiedade, eles também descreveram a ansiedade, os problemas que eles estavam tendo, de uma certa forma fenomenológica. Porque eles observavam a situação em que eles estavam, problemas que eles estavam enfrentando, de uma forma fenomenológica, observando o que acontecia. A solução deles não era necessariamente fenomenológica, são coisas diferentes. Mas o problema que eles estavam identificando, quando eles observavam os seus medos, os seus desafios, isso era também uma análise fenomenológica. Mas o que acontece? Antes de passar para frente. Inclusive, isso é importante para as nossas próximas considerações aqui. Ontem, alguém não esteve aqui ontem? Quem não esteve aqui ontem? Pois é. Você não esteve aqui ontem? O pastor ele fez uma pequena descrição sobre as diferenças entre a psiquiatria e a psicologia, né? A psiquiatria ela é um tanto quanto mais objetiva que a psicologia por ela ser uma área da medicina, que cuida necessariamente do corpo. Como eu disse no começo, as descrições da ansiedade que eu usei são descrições do DSM, que é um livro psiquiátrico e não psicológico, porque a ansiedade ela se torna somática, ela se manifesta também no corpo, então ela também é cuidada pela psiquiatria. As definições usadas pela psicologia para ansiedade, elas são também essencialmente fenomenológicas, ou seja, elas partem também daquilo que é observável. Então, guarda essa informação aí porque a gente vai precisar dela um pouquinho mais para frente. Mas beleza, então a gente definiu a ansiedade nos seus termos, né? Biblicamente, psicológica, psiquiatricamente. Mas agora a gente precisa começar a resolver o problema, certo? Só que até aqui as coisas convergiram um pouco. Só que agora nós vamos começar a ter um pouquinho de problema por conta de outras duas palavras que às vezes assustam um pouco também, que é epistemologia e antropologia. Quando a gente olha para essas duas coisas, do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico, ou do ponto de vista bíblico, porque nós encontramos essas duas coisas, desses dois pontos de vista, nós encontramos algumas diferenças. E nós vamos perceber que, uma vez identificado o problema de uma análise observacional, o tratamento para o problema será feito a partir da definição daqueles dois termos ali. Então vamos lá. A epistemologia, ela é basicamente, uma definição muito simplista, o estudo de como nós podemos conhecer as coisas, a realidade, aquilo que existe. Gelson Tesser, professor da Universidade do Paraná, ele define epistemologia da seguinte forma. Epistemologia significa discurso sobre a ciência. É a ciência da ciência, filosofia da ciência. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências. É a teoria do conhecimento. Então, a epistemologia é basicamente como nós olhamos para o mundo e pensamos: como é que eu posso conhecer as coisas? Como é possível saber o que existe, o que não existe, o que é real, o que não é real, como as coisas funcionam? Isso é epistemologia. Já a antropologia, por sua vez, ela é basicamente uma derivação da epistemologia. A antropologia é a definição do homem que acontece a partir da sua epistemologia.
né? Enquanto a epistemologia define como eu posso conhecer tudo, e uma vez que eu defino como eu posso conhecer tudo, como as coisas existem, a minha antropologia é o quê? Uma vez que eu conheço tudo, agora eu quero saber o que é o homem. E a partir de como eu entendo que eu conheço tudo, eu vou definir esse homem. Então vamos lá. A epistemologia da psicologia. Para começar, a epistemologia da psicologia, ela é subdividida em, essencialmente, duas partes que, assim como o medo e a ansiedade, frequentemente se sobrepõem. A primeira dela, a primeira ponto, né, é que ela é uma epistemologia majoritariamente naturalista. O que é uma epistemologia naturalista ou o naturalismo si só? É uma visão de que tudo o que existe é aquilo que nós chamamos de mundo natural. Ou seja, tudo que existe é simplesmente a matéria, por assim dizer. A ideia de transcendente, alma, espírito, Deus, demônio, isso aí não está em questão no naturalismo. O naturalismo ele trabalha com bem entre aspas, assim, sabe? A realidade concreta. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que está aqui na minha frente. Uma ideia naturalista. Ela descarta completamente a ideia de um homem que tenha procedido de Deus, né? Ou de qualquer coisa que tenha procedido de uma criação transcendente, ou seja, que está além da realidade, né? E, via de regra, ela vai enxergar as coisas de uma forma muito mais simplista, por assim dizer. E a outra parte dela, da sua epistemologia, é a parte filosófica. Por sua vez, ela dá mais valor às reflexões sobre questões como sentido, fato de existir alguma coisa ou não. Por exemplo, uma epistemologia naturalista, ela vai olhar para a existência das coisas e falar, olha, tudo que existe é o que eu estou vendo e isso existe. Ok, não é problema meu porque isso existe. Está aqui, vamos estudar isso. Já uma epistemologia filosófica, ela vai se preocupar um pouco mais em discutir coisas como, por exemplo, por que é que existe alguma coisa, em vez de nada? Qual é o sentido de tudo que existe? Se tudo isso existe, para que isso tudo existe? E dentro dessa daí, da epistemologia filosófica, nós podemos abarcar praticamente todo tipo de pensamento filosófico relevante, por assim dizer. Nós podemos pegar lá desde os pré-socráticos, Sócrates, Platão, com as suas dialéticas, Kant, Hegel, essa galera toda aí de filosofia, e jogar ali dentro, porque todo mundo tem a sua contribuiçãozinha ali na epistemologia filosófica da psicologia. E aí, o que acontece? A partir, então, da sua epistemologia, nós vamos construir a sua antropologia, a sua definição de homem. E mais uma vez, as duas naturezas aqui, né, as duas ideias antropológicas da psicologia também vão se sobrepor, por conta das multiplicidades de pensamentos. E assim como o primeiro ponto lá, uma antropologia, por um lado, a antropologia psicológica, ela também é naturalista. Tratando de forma bem chula e simplista, no seu extremo, ela vai tratar o homem como um animal racional, de uma forma bem simplista, por assim dizer, né? Se você tratar, provavelmente isso não é assumido, mas é uma forma bem simplista de dizer. Com o homem, ele sendo basicamente aquilo que você conhece a partir da sua interação com ele, e mais uma vez descarta completamente a ideia de transcendente, alma, né? Até mesmo a ideia de falar em psicologia naturalista é um pouco ambíguo, né? Porque estudo da alma, mas se eu sou naturalista, eu não acredito em alma, então. Mas a gente vai ver também que as definições de alma dentro da psicologia são várias. E a outra é, partindo mais do viés filosófico, uma psicologia humanista. Por que humanista? Por quê? Uma vez que eu começo a discutir as questões sobre sentido, realidade, necessidade, por que existe, por que não existe, qual que é o sentido, por que eu estou aqui, enfim, eu vou encontrar, ao tratar isso do homem, a resposta a partir do próprio homem.
ela é também, né, humanista, eu coloquei entre parênteses, antropocêntrica, porque a gente pode definir também dependendo dessa forma. Por quê? A partir, então, de quem é o homem ali, que é o objeto do meu estudo, e ele é o centro das minhas reflexões, a partir dele, eu também o defino. Para trazer alguns exemplos de alguns extremos desses pensamentos dentro da psicologia, na psicologia naturalista, a gente tem um exemplo muito conhecido, que é a escola de pensamento chamada behaviorismo. O behaviorismo, o que é que ele é? Ele surge, de uma certa forma, como uma reação à não possibilidade da observação do interior do homem. Então, por exemplo, quando a psicologia surge, né, ela surge mais ou menos em 1880, logo depois Freud surge muito forte com a sua definição de homem ali, dividido de 3 formas, e a maneira como ele trata o homem é o homem se autoanalisando. Só que o problema de você fazer isso é que Freud era um psiquiatra, né, ele deveria saber disso, é que se você vai no médico, o médico não pode pedir para você se autoanalisar, ele que te examina. Então, o que é esse ponto mais extremo? Ele vai chamar tudo de comportamentos. Inclusive, ele passa pelo caminho de negar a existência da mente. Porque, afinal de contas, onde é que está a mente? Alguém aqui consegue descrever, falar para mim o que é a mente? Eu não sei de quem que é essa frase, mas me falaram uma vez, né? Eu sei o que é a mente desde que ninguém me peça para descrevê-la. É mais ou menos isso que ele critica, né? O que é a mente? O que é a mente? Minha mente está aqui. Mas ele vira e fala assim, cara, cadê a sua mente? Não, o que eu estou vendo aqui são transferências de informações através de sinapses, piriri, pororó. Isso não é mente, isso é processo químico orgânico. E ele vai chamar até os pensamentos, desejo, piriri, pororó, toda essa rolê aí de comportamentos. Um outro exemplo já para o lado da humanista é a chamada, essa aí é bem mais nova que o behaviorismo, né? Ela surge aí basicamente em 1946, 1950 mais ou menos, a logoterapia, que ela é uma escola de pensamento desenvolvida por Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que foi preso no Holocausto. E lá, ele refletindo sobre a natureza do ser humano, ele começou a pensar, cara, por que tem um monte de gente aqui dentro que se mata e um monte de gente que não se mata? E ele vai falar, olha, ele começa a observar, então ele fala, olha, eu estou vendo que essas pessoas que não se matam aqui, via de regra, elas têm um motivo para viver. Elas têm um sentido de vida, elas têm uma motivação pela qual viver. Então, ele funda a logoterapia, que, uma tradução bem genérica, é a terapia da palavra, mas é palavra não por conta da palavra propriamente dita, mas é questão do sentido. A palavra ela tem um sentido, então ele fala de sentido de vida, então a terapia do sentido. Você tem sua terapia, você se desenvolve como ser humano através do seu sentido. E ele diz que o ser humano, ele é um ser que tem vontade de sentido. O que o ser humano quer na sua vida, a busca central da vida do ser humano, o que faz com que o ser humano se mantenha vivo, é ele buscar um sentido de vida. Rapaz, eu acho que é plagiou a Bíblia, mas tudo bem. Porque, né, ele é judeu e a gente foi feito... Deixa eu ver, né? Se você acredita, você sabe que a gente foi feito para ter um sentido de vida baseado em Deus. Mas ele dá uma escorregada muito feia quando ele fala que o nosso sentido de vida pode ser encontrado em absolutamente qualquer coisa. No livro dele, não lembro qual o livro dele, ele fala que, por exemplo, alguém pode achar seu sentido de vida em regar as suas plantas no seu quintal. A pessoa pode ter uma vida a partir disso e aquilo ali é o sentido de vida dela. Então, né, mais uma vez, aí, reforçando a ideia de que o homem, dentro do homem, vai ser encontrado ali a sua antropologia, quem ele é. E agora, vamos falar da epistemologia bíblica, né? Aquela lá era epistemologia e antropologia psicológica. A epistemologia bíblica. Primeiro, a epistemologia bíblica, ela é necessariamente revelacional. Olha só. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos que tudo que é conhecido, tudo que nós sabemos, e nós conhecemos as coisas através
da revelação de Deus para nós dessas coisas. E ela discrimina, né? Nós podemos encontrar ela em dois tipos. A sobrenatural, né? Todo mundo conhece, de regra aí, né? A palavra, a revelação e tal, conhecida muitas vezes como a revelação sobrenatural ou especial. E, por outro lado, nós temos também a revelação natural, que é a natureza. Sim, a natureza também é uma revelação de Deus. Mais uma vez eu queria pedir a ajuda de vocês para ler alguns textos. Alguém abre aí, por favor, Romanos 1, 18 a 21. Quem abrir pode ler em voz alta, por favor, o mais alto possível. Romanos 1, 18 a 21. A ira de Deus se revela no céu contra toda iniquidade e perversão dos homens, sem a verdade e pela justiça. Quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus é manifesto. Os atributos invisíveis de Deus, assim que seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Mas homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos de seus próprios raciocínios, oscurecendo de coração insensato. Mais uma leitura, Salmo 19, versos 1 e 2, por favor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra. Atos 14 e 17, para acabar essa aí, vamos lá? Atos 14 e 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de fazendo bem, dando no céu chuvas e exaltando notícias, enchendo o nosso coração de fatos. Bem, a natureza, ela também é uma revelação. A natureza também revela quem Deus é, e ela também, de uma certa forma, se revela. E inclusive, a natureza é a primeira revelação que Deus faz. Porque quando Deus nos cria lá no Éden, Ele cria primeiro a natureza. E uma vez que o homem cai, Ele traz a revelação especial, que essa sim tem capacidade para nos salvar. Então, a epistemologia, ela é bíblica, ela é revelacional. Só que nós temos um problema. Por quê? Se por um lado, a sobrenatural, a Bíblia, ela está circunscrita à fé, por outro lado, a revelação natural não está circunscrita necessariamente à fé em Jesus Cristo e à ressurreição da nossa morte espiritual. Então, como é que nós podemos saber que, de certa forma, as pessoas que não são crentes, por assim dizer, não conseguem fazer uma boa leitura da revelação natural, que também revela Deus e que também revela a si mesmo, logo ela revelaria, de certa forma, os problemas do homem. Bem, eu trouxe aqui também um livro eu queria ler um trechinho aqui de teologia sistemática. Né? O que é a teologia sistemática? É o seguinte, como eu disse, né, a Bíblia ela não é um tratado, né? Ela é a história da redenção e ela trata de todos os assuntos aqui dentro, mas de uma forma espalhada. A teologia sistemática, ela basicamente, ela pega tudo que a Bíblia fala sobre um determinado assunto e fala, olha, ela fala sobre esse assunto todo aqui, ela fala isso. Então, olha só, o autor desse livro aqui é Louis Berkhof, ele é bem endossado pela Igreja Evangélica de uma forma geral, né? Ele é bem confiável. Então, olha só o que ele está falando a respeito desse problema que nós encontramos. Como resultado da entrada do pecado no mundo, a escrita de Deus na natureza ficou muito obscura. Em alguns dos mais importantes assuntos, é opaca e ilegível.
Além disso, o homem foi atingido pela cegueira espiritual. E assim, está privado da capacidade de ler corretamente aquilo que Deus originalmente escreveu com clareza nas obras da criação. Para remediar a questão e impedir a frustração do seu propósito, Deus fez duas coisas. Em sua revelação sobrenatural, a Bíblia, ele tornou a publicar as verdades da revelação natural. Esclareceu-as para evitar mal-entendidos. Ou seja, a revelação natural ela é interpretada pela revelação sobrenatural. Interpretou-as como vistas as prestes necessidades do homem. E, assim, incorporou-as em sua revelação sobrenatural da redenção. Porque o princípio majoritário da Bíblia é revelar a nós a redenção que o Senhor traz a nós. E, em acréscimo a isso, ele providenciou uma cura para a cegueira espiritual do homem na obra da regeneração e santificação, incluindo iluminação espiritual. E, assim, capacitou o homem, mais uma vez, para obter o verdadeiro conhecimento de Deus. O conhecimento que leva consigo a segurança da vida eterna. Então, como é que eu sei que a análise daqueles que não enxergam as coisas através dos óculos da Bíblia não está correta ou é defeituosa? Porque eles estão enxergando uma revelação natural distorcida através de lentes muito riscadas. Quem aí usa óculos sabe, né? Quando o óculos está um pouquinho embaçado, fica aquela lasqueira, né? Eu ando de moto, quando está chovendo, eu tenho que fechar a viseira, vou guiando pela fé. Mas, então, é isso. Como é que nós sabemos? Como é que nós resolvemos esse problema? Cara, é simples. Quem não enxerga o mundo inteiro, observe que a revelação natural é o mundo inteiro, o universo inteiro. Nossos relacionamentos, a Terra, o universo, tudo isso é revelação natural, tudo isso é criado por Deus. Quem não enxerga tudo isso, tudo, absolutamente tudo, pela ótica corrigida da Bíblia, não enxerga de forma plena. Então, nós chegamos à antropologia bíblica. Bem, e qual que é o primeiro ponto da antropologia bíblica para nós tratarmos do nosso problema, que é a ansiedade? Primeiro, o homem é corpo e alma. Ou seja, ele é ao mesmo tempo espiritual e físico. Ele não é duas coisas separadas que se somam e interagem simultaneamente. Não é. Ele é uma coisa só. O homem ele foi criado de uma única forma, com uma coisa só. Então, inclusive, é apenas corpo e alma. Ele não é corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia trata alma e espírito, ela trata essas palavras de forma intercambiáveis, né? E majoritariamente, quando ela está citando, ela cita as duas palavras ao mesmo tempo, ela está fazendo uma coisa que é muito comum na literatura hebraica, que é a repetição de termos para enfatizar aquilo ali. Então, alma e espírito é mais ou menos a mesma coisa. Alguns defendem ainda que quando a Bíblia chama de alma, ela está olhando essa parte espiritual do homem por uma ótica, e quando ela chama de espírito, está olhando por outra, mas não é muito o caso, não faz tanta diferença para o nosso problema aqui, não. Então tá, vamos lá. O homem ele é físico e espiritual. O pecado ele afetou tanto a parte física do homem, como a parte espiritual do homem. Né? A morte conquistada pelo pecado lá de Adão, que afetou toda a humanidade, ela matou o homem espiritualmente, o separando da vida que é Deus, e ela traz a morte física para o homem. O homem passa a morrer a partir de então. Né? E glória a Deus, nós seremos ressuscitados nos últimos dias, teremos corpos glorificados. Amém? É isso aí. E outra coisa, a antropologia bíblica, ela é teocêntrica. O que isso significa? Que o homem existe, faz ou deixa de fazer a partir da
figura divina, a partir de Deus. O homem não é, em nenhum aspecto da sua existência, por si só. Não tem criança aqui, então vou perguntar para os professores do departamento infantil, que eu sei que vocês estavam estudando isso. Qual que é a primeira pergunta do nosso catecismo? Qual é o fim supremo e principal do homem, né? E qual que é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Alegrar-se nele para sempre, numa tradução um pouco mais contemporânea. Então, para que o homem existe mesmo, de acordo com uma antropologia bíblica? Ele existe para Deus. Olha só que interessante. O homem não tem uma existência centrada em si. Tem uma brincadeira muito legal. Professor de filosofia na escola, eu adoro fazer isso. Que é o seguinte, eu te pergunto, para que você foi trabalhar hoje? Você fala, para mim ganhar dinheiro. Aí responde, para que você quer ganhar dinheiro? Você fala, para mim comprar uma casa. Mas para que você comprar uma casa? Para mim ter conforto. Para que você quer ter conforto? Para mim viver bem. Para que você quer viver bem? Para mim não sofrer. Para que você não quer sofrer? Para mim ser feliz. E para que você quer ser feliz? Quer ser feliz, uai. Essa corrente de pensamento aí, o pessoal que defende isso aí diz que o fim último de todas as coisas é a felicidade. Né? Tudo que nós fazemos, em última instância, nós estamos buscando a felicidade. E olha só que interessante. Se, de certa forma, o fim último do homem, né, a partir dessa forma de pensar que é a felicidade, não está tão errado assim não, né? Mas é uma felicidade centrada em Deus. Sim, nós fomos feitos para ser felizes também. Mas nós somos feitos para sermos felizes a partir do nosso relacionamento com Deus. Nós não fomos feitos para sermos felizes em quem nós somos, daquilo que nós podemos fazer. Nós somos feitos para sermos felizes sim, mas a partir da figura de Deus. Em Deus nós podemos ter essa felicidade. Então, o homem, ele existe para glorificar a Deus. Eu vou trazer 3 definições aí para o nosso problema. Para glorificar a Deus, alguém abre aí, por favor, Romanos 11:36. O próximo, para ir procurando também de uma vez. Espelhar a sua imagem ou a sua glória, Gênesis 1:26 e 27. O próximo pode ir abrindo aí também. Quem achou aí o Romanos 11:36, pode ler, por favor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amém. O ponto 3 é ser sustentado por ele. Vai procurando aí, por favor, Mateus 6. Não, vou pedir para ler de novo não. Esse é aquele texto lá de Mateus, já foi lido 2 vezes hoje. Vocês estão ligados com o que é. Quem achou Gênesis 1:26 e 27? Por favor, pode ler, Marcão. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, com a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre toda a terra e sobre todos os ervas e nascidos da terra. E eu, Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher. Ótimo. Então, né, se para ser sustentado por ele, aquele texto de Mateus 26, 27, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o homem, a antropologia bíblica, né, especialmente para a nossa finalidade aqui, ela vai apontar esses 3 elementos da existência do homem. Né? Para glorificar a Deus, para espelhar a sua imagem e para ser sustentado por Deus. Ou seja, o homem não foi feito para si mesmo. O homem não foi feito para buscar os próprios interesses. Olha que coisa maravilhosa. Já parou para pensar nisso? Que você não foi criado para buscar o seu próprio interesse. Você foi buscado para buscar os interesses de Deus. Você foi criado para isso. Você foi criado para manifestar a glória de Deus onde quer que você esteja. Outro dia a gente estava vendo uma conferência do Labre Brasil.
E o cara falou uma coisa muito legal lá, eu não lembro quem que é, se vocês lembrarem, falei, que de uma certa forma, a raça humana foi colocada como a imagem de Deus no grande templo que é o universo. O universo é um grande templo de adoração a Deus e o ser humano é a imagem que está representando Deus ali nesse grande universo, nesse grande templo. Porque o ser humano é a única parte de toda a criação de Deus que é a imagem e semelhança de Deus. De tudo que foi criado, absolutamente tudo. O ser humano é a única parte que é imagem e semelhança de Deus. Então, você foi criado para buscar os interesses de Deus. Ir buscando os interesses de Deus. E onde quer que você vá, você ali manifeste a presença de Deus, a imagem de Deus, a glória dele naquele local. Aquela velha história, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Pois é. E terceiro, você foi feito para ser sustentado por ele. O seu ir para buscar os interesses de Deus e glorificar a Deus naquele local só é possível porque Deus está te suprindo e sustentando para que você faça isso. Você só existe porque Deus permite que você existe. Você só está presente na terra porque Deus permite que você existe. Você foi feito para ser sustentado por Deus. Então, qual que é o problema? O problema do homem foi o pecado. Esse é o problema do homem. O problema do homem é o grito de independência que ele disse no Jardim do Éden. O homem, ele foi feito para um propósito muito bem definido. Eu gosto de dar um exemplo, né? Por exemplo, eu estou com esse computador aqui, ele tem um propósito muito bem definido. Se eu quiser fingir que eu sou o Neymar e quiser jogar futebol com esse computador, não vai dar legal, vai quebrar todo. Se eu quiser usar esse computador de marreta, não vai dar certo, ele vai quebrar todo. Quando a humanidade grita a independência de Deus, ela peca, ela sai do seu propósito e passa a viver de uma forma como a sua constituição existencial, seja física, espiritual, em qualquer outro nível que nós possamos conhecer ou distinguir, que eu acho que nem existe, mas, né? Quando ela sai desse propósito, ela começa a sofrer as consequências de estar vivendo de uma forma completamente errada. E ela começa a se danificar. Quando o homem se distancia de Deus, primeiro, ele se distancia de quem ele mesmo é. O homem é imagem e semelhança de Deus. Ele é a partir de quem Deus é. Quando o homem se distancia de Deus, ele não sabe mais quem ele é. E sabe o que acontece quando o homem não sabe mais quem ele é? Bem, eu disse que a psicologia ela tem uma antropologia, né? Bem, quando eu disse que a psicologia tem uma antropologia, eu não menti não, mas eu omiti alguns detalhes. Por quê? Quando a gente fala a psicologia, isso é quase uma heresia, porque não existe a psicologia. Hoje, estima-se que existam mais ou menos 400 escolas de psicologia. Ou seja, 400 vertentes de pensamentos psicológicas. E cada uma delas, para que você desenvolva uma escola de pensamento psicológica, a primeira coisa que você faz é definir lá aquilo que a gente viu que é uma epistemologia, e então uma antropologia. Se eu tenho 400 formas de pensar psicologia diferente, é porque eu tenho 400 antropologias diferentes. Ou seja, eu tenho 400 tentativas muito fortes, né? Porque até quando se torna uma escola de psicologia, aquilo já é uma definição bem forte, bem considerável. 400 definições fortes, 400 buscas muito fortes no homem tentando definir quem ele é. Por quê? Quando o homem se afasta de Deus, ele não sabe mais quem ele é. Ele perdeu a sua identidade. A distância de quem ele deveria dedicar devoção e dedicação total, de quem dá sentido para a existência do homem. Quando ele se afasta de Deus, ele se afasta do propósito da sua vida. Né? A gente está fazendo a classe de catecúmenos, né? Uma das perguntas lá é o quê? Uma das aulas lá é o quê? Perguntas existenciais. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, por que quando eu estou sofrendo eu não posso simplesmente me matar?
Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que ter uma família? Por que eu tenho que seguir essas regrinhas? Por quê? Para que a gente está aqui? Essa é uma pergunta muito séria, existencialmente falando. E uma pergunta muito debatida. Existem muitas formas de pensar a respeito disso. Como eu disse, a logoterapia, lá do Viktor Frankl, ela tenta responder a isso. O ser humano, né, inclusive, ela, na verdade, ela identifica isso, né? O ser humano precisa de um sentido. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele não sabe quem ele é, eu não sei nem quem eu sou, nem o que eu tenho que fazer. E detalhe, e pior ainda não é tão ruim quanto, ele se distancia daquele que o sustenta. Ele se distancia da sua segurança. Ele se distancia daquele que fala, meu filho, você está aqui, você existe, e eu estou garantindo, relaxa. Ele se distanciou. Ele não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais quem ele tem que fazer, e ele não sabe se as coisas estão sob controle ou não. Porque, afinal de contas, você já deve ter chegado a essa conclusão, o ser humano é fraco, frágil e incapaz. Se uma coisa que o ser humano não faz é estar no controle. Né? Final de semestre é aquela maravilha, sempre está tudo sob controle de Deus, porque eu tô... Mas a questão é que todo o tempo Deus está no controle. Mas quando o ser humano se distancia disso, ele não tem um relacionamento próximo o suficiente com Deus para saber que esse Deus está no controle. Então ele fica perdido no planeta Terra, quem sabe daqui uns dias em Marte, né, se tudo der certo lá para Elon Musk, ele fica perdido aqui no universo, sem saber quem ele é, o que ele tem que fazer, e achando que está tudo desgovernado, correndo à solta revelia. E aí eu te pergunto, isso não é motivo suficiente para você ficar ansioso, não? Então, aconselhamento bíblico ou psicológico? Bem, isso que eu acabei de falar com vocês aqui é uma alteração necessária na forma como você vê o mundo, na sua cosmovisão. O ser humano, via de regra, não confia em Deus, porque na sua visão de mundo ele não consegue incluir Deus, via de regra. Muito menos um Deus Pai, muito menos um Deus que é bom. Outro dia eu conversava com uma amiga minha que é psiquiatra, eu adorei essa conversa, eu conto ela direto. E eu falei isso para ela, falei, olha, o ser humano ele tem que chegar à existência sim. Ela virou para mim e falou uma coisa que o pastor falou aqui ontem. Ela virou para mim e falou assim, José, mas isso é uma neuroplasticidade muito grande. Se você perdeu aqui ontem, o que é a neuroplasticidade? À medida que você vai crescendo, você vai criando conexões entre seus neurônios e modelando o seu cérebro de uma forma, por assim dizer. Isso inclui suas crenças, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, inclusive a sua visão de mundo, como você enxerga a existência. Essa mudança, essa visão de mundo que a Bíblia propõe, de um ser humano único, alma e espírito, completamente dependente de Deus em tudo que ele necessita, é uma visão de mundo completamente daquela que, via de regra, a gente cresce acreditando. Por isso que é tão difícil, às vezes, ter fé em Deus. É tão difícil, às vezes, acreditar que Deus está no controle. É tão difícil, às vezes, acreditar que Deus vai resolver e Ele está no controle. E se der certo, se der errado, Deus está no controle, porque eu existo para a glória dele, eu não existo para mim mesmo. É uma neuroplasticidade muito grande eu saber que eu não existo para mim, eu existo para um ser divino que criou todas as coisas. E que eu não vou trabalhar para me comprar o que eu quero, mas eu vou trabalhar para dedicar tudo que eu tenho a Ele.
É um movimento e uma mudança na nossa mente muito grande. Talvez por isso que Paulo fale que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é poder de Deus. Porque é através dessas lentes corretivas, e somente através delas, que nós conseguimos interpretar essa realidade de forma correta. Então, aconselhamento bíblico-psicológico. Vamos lá. Como eu disse mais atrás, a psicologia, assim como a psiquiatria, ela tem uma visão fenomenológica que é distorcida pela depravação da existência do universo, assim como distorcida pela nossa capacidade baixa de visão da realidade, ambas derivadas do pecado. E o que acontece? Apesar disso, ela ainda enxerga alguma coisa. Se você é míope, você vai atravessar a rua, você consegue enxergar que está vindo um ônibus na sua direção. Às vezes você não sabe qual linha que vai te atropelar, mas às vezes você vê que um ônibus está vindo. O problema é que quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos diante disso, pegamos todas as pessoas do mundo, muito inteligentes, graças à graça comum e tal, e todas elas começam a olhar para a natureza, para a existência, e começam a defini-la, nós vamos ter várias pessoas olhando para algo mais ou menos embaçado e dizendo o que aquilo é. Então, por exemplo, tem aquela hastezinha ali. Se eu forçar, graças a Deus eu enxergo bem, mas eu preciso assim, eu vou descrever que tem alguma coisa em pé ali e tal, que é preto e tal, não vou fazer uma descrição muito boa, mas eu vou descrever alguma coisa. Então, o que acontece? Existe sim alguma coisa que nos ajude dentro dessas ciências. Especialmente porque, muitas das vezes, nem todos os casos, graças a Deus nós somos bons cientistas cristãos. Inclusive, os grandes pais das ciências era todo mundo crente, viu gente? Acredito que o pessoal que era ateu, não, a grande maioria era todo mundo cristão. Quando nós vamos olhar para essas formas de pensar, nós vamos conseguir identificar ali coisas que são verdadeiras. Por exemplo, eu falei da logoterapia lá, sacada maravilhosa do Viktor Frankl, o ser humano precisa de um sentido, ó. Joinha para ele acertou. O problema é quando ele começa a tentar resolver o problema. Então o que acontece? Nós olhamos para isso através da nossa lente de contato aqui e pegamos aquilo que é possível enxergar apenas. Perdão. Que é possível enxergar de forma clara e identificamos que isso faz parte da verdade para podermos usar instrumentalmente desses elementos. Mas, tendo em mente que, como nós estamos tratando de ansiedade, quando nós olhamos para essas formas de conhecimento, todas as proposições dadas por elas serão paliativas. Por quê? Se o problema do ser humano de insegurança, medo, desnorteamento, é derivado do distanciamento do seu Criador, eu só consigo consertar esse problema chegando ele para perto do Criador de novo. Eu posso amenizar os sintomas, afinal de contas, se você tiver um ataque de pânico, você controlar a sua respiração vai sim ajudar na sua taquicardia. Você elaborar a realidade de um ambiente que você está tomando consciência do que está acontecendo de verdade, de que não é tão grande quanto você está vendo, vai sim controlar um pouco seus sentimentos. Mas a raiz do problema continua ali. Aquilo ali é um tratamento paliativo, assim como o remédio, que é um tratamento paliativo temporário. A raiz do problema, a raiz de todo o mal humano, seja ele mal moral ou mal físico, só será solucionada enquanto nós estivermos aqui de forma paliativa. Até mesmo os problemas morais que os crentes têm só são solucionados aqui por um tempo de uma forma paliativa.
Porque a própria carta de João diz que, apesar de nós sermos salvos, nós permanecemos na presença do pecado e acabamos pecando. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, justo, que é o nosso advogado, que intercede por nós diante de Deus o Pai. A única possibilidade do ser humano se livrar do sofrimento de forma plena e eficaz é na eternidade com Jesus. A única possibilidade. Seja de sofrimento físico, porque nós teremos nossos corpos restaurados, ou sofrimento mental, espiritual, ou qualquer outra situação que tenha. Então, como nós sempre dizemos, meus irmãos, que é sempre pregado na igreja, Jesus é a nossa única esperança. A única para tudo. Para absolutamente tudo. Para o nosso sustento financeiro, para nosso sustento existencial, para nossa saúde física, espiritual, moral ou qualquer outra saúde que deve existir. Somente nele nós podemos encontrar isso. Porque tudo está alicerçado no sustento de Deus. Amém? Vamos orar então?